Gente, tô muito feliz hoje de trazer essa entrevista incrível pra vocês, porque tava prometendo já, então a gente tem 2 vídeos de cal que passaram aqui, então se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada lá, porque a Paty, que é especialista em prova e cal, vai dar todos os detalhes pra gente, vai pegar na mão mesmo. E levar. É isso, que eu acho que todos nós precisamos. Antes de começar isso aqui, a gente tava falando de ser virginiana na aviação, né? É um constante checklist. É um constante checklist. E, cara, então esse Preocupado checklist com pra tudo. usar pro ICAO também. Também. Mais um assunto aí que a gente precisa de um checklist bom. Paty, obrigada pela Obrigada a presença. você pelo convite. Nossa. Obrigada a você. A gente combinou. E deu certo. Ela voando, eu dando aula e deu certo. Porque a gente também troca tanta figurinha. A Paty foi minha professora de preparatório pro ICAO, assim, também pegou na minha mão quando eu tava precisando muito, né, pra essa fase que a gente fica submerso na intensidade que é essa prova e na ansiedade de ter todos os pré-requisitos exigidos. E foi maravilhoso, assim, me ajudou. Fui dar aula em imensamente. casa, lembra? Que eu fui dar uma aula em casa pra ela. Na época que eu morava em Moema ainda. Sim, de vez em quando a gente faz isso. A gente sai do escritório, sai do online e vai dar aula na casa do aluno. Você dá aula online também. Também, sim. Online, como diz Paulo Vieira, se você não está na internet, você não está no business, né? Então, Paty, então, eu queria saber, pra começar assim, contextualiza a gente. tá. Como você foi parar no inglês? Como você foi parar na aviação? Como você juntou esses dois pra chegar? Para chegar onde eu tô hoje em dia. Então, eu dou aula de inglês geral desde 2005, né? Me formei em letras e dou aula de inglês geral desde 2005. Dei aula em algumas escolas e tal. E aí, um dia uma amiga chegou para mim e falou assim, eu tenho uma amiga que tem uma escola de inglês para aviação. Eu falei, nossa, tem inglês para aviação. E aí fui, passei na seleção deles, era uma escola em São Paulo. Então, eu tô dando aula para ICAO desde o começo da prova. Essa pessoa te falou inglês para aviação. E você já tinha um histórico de aviação? Não veio sabia depois. nada. Eu sabia que avião voava, mas não sabia nem como voava. E a sua história de aviação? De A aviadora? minha história de aviação veio depois. Veio eu depois achei que disso. não, que você chegou no inglês da aviação porque você já era... Não, eu comecei a me interessar pela aviação porque eu comecei a dar aula de inglês para aviação. Me matriculei, comecei a fazer o PP, comecei a voar minhas horas. Voava o quê lá? Sou checada, voei Paulistinha com muito orgulho. E eu queria voar o convencional, eu queria. Tanto Vou aprender a que pousar esse bicho aqui. fiz 12 horas de missão de TGL e chequei no meu Paulistinha. Eu tenho todas as minhas horas de Paulistinha no PP. E aí resolvi não levar pra frente, porque era mais pra conhecer mesmo, era mais pra entrar mais no mundo de vocês. Sim, E foi aí lá, viver na prática. Na prática. Chancelar. Mas eu já dava aula, então tudo que eu aprendi com os meus alunos, aprendi com o treinamento das escolas, o inglês para aviação, o inglês que a gente chama de inglês para propósitos específicos, né? Chama ESP, English for Specific Purposes. Bom, dentro disso, eu acho que a gente já pode até começar a falar um pouquinho dessa diferença, então. Como é que funciona a diferença de uma pessoa que vai estudar do zero... Inglês geral, você fala? Inglês geral, Tá. que começa ou de criança ou de adulto, mas que vai falar o inglês para o dia a dia. Qual que é a diferença para o inglês técnico? E aí, todo mundo pergunta até aqui, tinha nas perguntas do Instagram isso, eu preciso falar inglês já para chegar na prova ICAO ou não? Como é que funciona? Grande discussão e grande divisor de águas, na verdade. Eu sou da opinião que dá para começar com o inglês para aviação. A questão é, hoje em dia no mercado a gente tem poucos ou quase nenhum material específico para quem está começando do zero. Para uma pessoa que não sabe falar nuvem, uma pessoa que não sabe estruturar uma frase do tipo, eu sou piloto. Então a gente não tem material no mercado para isso pronto, de um nível muito básico. Então os professores, especialistas nisso, que têm que começar a trabalhar o aluno mais do zero. Provavelmente o caminho vai ser mais longo, obviamente, eu preciso estruturar o aluno, preciso dar artifícios para ele conseguir se comunicar. A minha história, por exemplo, né? Estudei inglês, tive a chance de estudar inglês antes e eu acho que isso facilitou muito. Total, Então, total.
também tem o outro lado. Se essa pessoa tiver a oportunidade de Claro. já estudar o inglês Óbvio. e chegar um pouco mais pronto, ou até estudar o inglês geral com você também. E depois passar para para o inglês técnico. Vai começando, se for o caso. Mas se tiver condições, já vai começando o inglês técnico. Tem como a gente fazer isso. Os A dois gente sempre em brinca. paralelo. Sim, a gente sempre brinca. The book's on the table, para inglês geral, the airplane is on the runway pra gente. Então, se eu posso explicar a preposição com vocabulário de aviação, por que eu vou ensinar para o aluno the book's on the table, sendo que eu posso ensinar the aircraft is on the runway? Estou ensinando preposição, estou ensinando vocabulário, estou ensinando ele a estruturar uma frase com temas de aviação. E eu vou explicar para ele o simple present, vou explicar do you like bananas no inglês geral e vou ensinar ele a falar do you like aircraft no inglês para aviação. Então, consigo juntar as duas coisas, né? Com um vocabulário mais específico. Com um vocabulário mais específico e já direcionando o aluno para aquilo que a gente sabe que vai ser cobrado para a prova. E, Paty, como é que funciona a estrutura da prova, ICAO? O que esperar? Vai ter um avaliador, que é um especialista do idioma, é um professor de inglês, certificado pela ANAC, tudo, obviamente. E na sala também vai ter um piloto, ele não vai interferir na prova em momento algum, só a avaliadora, especialista da língua, que vai interagir com você. Então, a prova é estruturada em... Tem gente que fala 3, tem gente que fala 4 partes. Então, começa com Aviation Topics, são perguntas relacionadas à aviação, podem ser perguntas pessoais ou técnicas, mas oficialmente são 3 perguntas. Essas perguntas podem ser estendidas caso a avaliadora perceba que a sua interação não é suficiente, tá? Então, se for suficiente, em geral serão 3. São 3 perguntas, porém, se não for suficiente, ela vai estendendo aquilo. Tem algum tempo ideal para você se estender nessas respostas? Não tem um tempo, mas você tem que pensar que você está num diálogo. E se eu perguntar para você, por exemplo, como é que você começou na aviação e você me responder, eu comecei em Bragança. Cri, 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 silêncio na fonia. Isso não Precisa é ideal, ter mais delongas. né? Pensa que assim. eu sempre falo para meus alunos, pensa na naturalidade de um diálogo. Né? Interação. Você não espera interação de uma pessoa que está conversando com você? Então, senão uma pessoa monossilábica. monossilábica. É gostoso conversar com uma pessoa monossilábica? É péssimo. Então, eu sempre falo para os alunos, pensa nisso. Muita gente chega para mim e fala assim, eu ouvi dizer que tem que ter 1 minuto. Fale por 1 minuto para você ver o que quer falar por 1 minuto. É muita coisa. Não precisa. Suas respostas têm que ser informativas, apropriadas e precisas, né? Tem que combinar com aquilo que a avaliadora perguntou para você, obviamente. Você gosta de banana, né? Vou falar sobre o meu carro, né? Então, tem que... É justo. E aí, Vamos depois combinar. a prova segue. Tem uma pergunta nessa parte. Se a gente cometer algum erro, a gente volta ou a gente segue? Passa por cima. Não deixa a vida seguir. Volta, se corrige. Porque a avaliadora vai levar em consideração aquilo que você corrigiu. Tá? Então, muito aluno fala assim para mim, mas eu já falei errado, ela já ouviu que eu falei errado, ela já sabe que eu falei errado. Tudo bem, não tem problema, volta e se corrige. Ela vai levar isso em consideração, sim. Beleza. Então, o erro é apagado e é considerado aquilo que você corrigiu. Só corrija certo, claro. Corrige errado de redobra o erro. E piora a situação. Depois vamos para a segunda parte do teste. Como é que funciona? A segunda parte do teste são os áudios. A gente começa com Interacting as a Pilot, que a gente chama. Então, ali é o momento de você se sentir como piloto e você vai interagir como se o áudio fosse o controlador. É a parte que eu acho que os alunos ficam mais confortáveis, porque é a parte que é mais próxima da realidade deles, de fato, né? Tem aluno que fala assim pra mim, eu posso só ouvir e não anotar? Eu falo, pra quê? Você vai Punição? lembrar? É punição? O que você quer? Se punir? Pra quê? Auto-boicote. Né? Você não vai perder ponto e outros você vai ganhar ponto. Pra que você quer isso? Quer treinar a mente? O que é? A gente pode repetir áudio, né? Então, isso faz parte do script da prova, né? Você vai ouvir a primeira vez e vai interagir como piloto e pedir para o áudio ser repetido. Só que como piloto, então você vai falar Miami Tower, can you say it again? Você pode repetir? Lembro de uma dica que você me deu quando a gente estava fazendo o preparatório, que era assim, a gente vai ter uma quantidade de áudios. Aí no primeiro você vai falar can you say again? No segundo não fala can you say again, fala can you repeat? Isso. E aí você no terceiro, say again. No quarto... vai diversificando, né? Vai diversificando, porque aí, quanto mais você diversifica, mais vocabulário você apresenta para a avaliadora. A gente tem a tendência a cair no que é confortável pra gente, Com obviamente. certeza, né? É a zona de conforto. A zona de conforto. Você tem que colocar na sua cabeça que você sabe falar landing gear já. Você já sabe falar trem de pouso como landing gear.
Por que você não fala undercarriage, então, em determinado momento? Então, organize o seu vocabulário. Force-se a procurar palavras novas para você substituir aquelas palavras que você já sabe, para você sair da sua zona de conforto. Então, desenvolva a sua parte de vocabulário no seu caderno. Uma outra coisa, eu não sei se faz sentido pra você, mas era uma metodologia que eu encontrei minha comigo mesma. Na época eu ia dirigindo para os lugares que eu precisava me deslocar, fazia um áudio que eu colocava no carro e falava assim, por exemplo, landing gear. E deixava um espaço para eu mesma responder. E aí eu respondia landing gear, trem de pouso. Se eu não lembrasse, depois de uns segundinhos, Aparecia tinha a minha a própria resposta. Então, trem de pouso. Porque isso era uma forma de eu gravar. E isso funcionou pra mim. Eu sempre falo para os alunos, é trabalhar o seu cérebro, né? Os alunos pensam em estudar. Quando você fala em estudar, a pessoa se projeta em cima de um livro, numa mesa, fazendo exercício uma coisa chata. complete the gap, né? Uma coisa chata. Você está dirigindo e você está estudando. Você está ouvindo um áudio e você está estudando. Eu sempre falo, como é que uma criança aprende um idioma? Como que uma criança aprende um idioma? É tão natural, cara. É por cópia. O segredo é esse, é cópia. Como é que uma criança aprende a falar? Ela ouve o pai, ela ouve a mãe, ela ouve o irmão, ela ouve a professora. Ninguém dá um livro para ela e fala B com A, ba, B com E, B. Isso vem depois, já perceberam? Isso vem depois. É verdade. Né? A alfabetização, ela vem depois da fala. Então, a maneira mais natural de você aprender um idioma é por cópia. Como que se copia? Lendo, ouvindo, escutando e, por último, produzindo, falando. Né? Então, quanto mais contato você tiver, seja da maneira como for, você inventa a sua maneira. Exato. Quer gravar um áudio e ouvindo? Grava um áudio e vai ouvindo. Quer ir lendo? Você prefere ler? Então vai lendo. Quer assistindo vídeo? Assistindo vídeo. Exatamente. Né? E tem que ser uma coisa lúdica pra você. Os alunos chegam pra mim e falam assim, estou assistindo CNN. Eu falo, você gosta de notícia? Eu detesto. Pra que você está assistindo Por que você CNN? está assistindo CNN, aluno? Do que você gosta de falar? Uma vez uma aluna falou pra mim, eu gosto de assuntos de cabelo, maquiagem, perfume. Então vai ler sobre isso, vai ouvir sobre isso. Mas isso não vai me agregar muito na aviação. Talvez na aviação nem tanto, mas e a estrutura? E a compreensão? Justo. E o som das palavras? E a cadência das frases? A pronúncia das palavras? O stress? Tá tudo entrando na sua cabeça, você que não tá percebendo. Mas, mais uma vez, não é por cópia? Então você tá copiando, então você tá aprendendo. Próxima parte da prova. Próxima parte da prova, depois desses 5 áudios de interação com o piloto, a gente vai para uma parte chamada situações inesperadas. Então ali você vai ouvir um áudio completo, já você não interage mais com o piloto, você ouve uma comunicação completa entre piloto e controle. E depois você vai reportar para o avaliador o que você entendeu daquilo. Então você vai falar, eu entendi que o piloto falou tal, e o controle respondeu tal. E aí segue-se uma pergunta, a avaliadora vai fazer uma pergunta para você relacionada àquele tema. Então você teve uma comunicação onde o piloto teve uma falha de motor. A avaliadora vai chegar em você e vai falar, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pergunta. O que você faria se você tivesse uma falha de motor? É uma pergunta sempre relacionada ao tema. São 3 situações dessa. Tá? Você não pede para o avaliador repetir o áudio ele repete automaticamente. Com um breakzinho de 3 a 5 segundos. Você tem, mais uma vez, 2 chances de ouvir o áudio. Mais uma vez, anota. E é uma parte que você consegue demonstrar muito domínio de estrutura, né? Acho que o passado, para um aluno mais avançado, past perfect. Pensar em formas de estruturar um past perfect para essa parte do teste que te deixa possibilitado de ganhar um nível 5. Um nível 5, então, exatamente, isso que eu ia falar. Não se assustem, past perfect assusta todo mundo, né? Mas não é obrigatório para o nível 4, tá? Terminou esses três áudios, nessa parte são 3 áudios, a avaliadora vai pedir para você comparar as situações. Para você falar qual a pior situação e por quê. Tem que dar uma breve explanação do porquê que, na sua opinião, sempre a sua opinião, por que na sua opinião aquela situação é a pior, a segunda pior e a mais facinho de lidar e por quê. E aí a gente já vai para a última parte? Então, depois que você comparou essas 3 situações, a gente vai para a última parte da prova, que é a descrição da foto. E aí você descreve a foto. Eu montei um guideline para os alunos, para eles, como se fosse um checklist de virginiana de novo, para eles não se perderem na descrição da foto, para ter certeza que cobre tudo que é importante você falar. Então, a gente começa falando da aeronave, descrevendo a aeronave, se ela é wide body, narrow body, comercial, executiva. A gente dá alguns adjetivos para descrever essa aeronave. A parte 2, eu sempre peço para os alunos falarem onde a aeronave está e a fase do voo.
A parte 3, eu peço para eles descreverem a situação da aeronave. Porta aberta, trem de nariz quebrado, a aeronave varou a pista e está com a asa torta. A situação da aeronave, de fato. A parte 4, eu peço para falar do entorno da aeronave. O que está vendo no plano de fundo, no plano da frente, ao redor, caminhão de bombeiro, pessoal de solo ajudando, grama ao redor, metade da pista. E a parte 5, a meteorologia. Está chovendo, está nevando, o tempo está bom. E esse é um guideline para o aluno não se perder, não deixar nada para trás. Falar sobre tudo que realmente está ali na foto. Nessa última versão da prova, eles andam perguntando bastante o que você acha que aconteceu antes daquela situação acontecer, da foto, e o que vai acontecer depois. Se o aluno fala alguma coisa técnica que não entende ainda Não da técnica, condiz. não tem muita experiência na área, né? Ainda está começando, isso é levado em consideração ou não? A parte técnica nunca é levada em consideração. Contanto que a ordem das palavras faça sentido, o vocabulário faça sentido, a pronúncia não seja errada, tá tudo certo. Ele não pode ser penalizado por um erro técnico, de maneira alguma. Depois da descrição da foto, a avaliadora vem com um statement, ela vem com uma frase que é relacionada à foto, mais uma vez relacionada ao tema, e ela pede para você dizer o quanto que você concorda ou discorda daquele statement, daquela frase, né? Então, e aí fecha a prova. Então ela vai falar para você, por exemplo, num simulador a situação é tão real quanto num voo normal. E aí você fala, não, eu concordo, eu discordo disso por causa disso, disso, daquilo. Tá? Então, mais uma vez, não precisa falar por um minuto, mas faça a sua resposta ser informativa, né? E aí termina a prova. Terminamos aí. Ufa. Parece que a prova dura 1 hora, ela não dura 1 hora, ela dura por volta de meia hora, no máximo, assim. Porque não tem pausas, né? A meia hora mais longa da sua vida. Vá tranquilo, não estude no dia. Eu não gosto de dar aula para aluno que vai fazer prova no dia. Tem aluno que fala para mim, vou fazer prova em outra cidade. Cuidado, não pega avião no mesmo dia, vai que o voo atrasa. É melhor você já ter dormido na cidade. Na cidade, ou vai um dia antes, né? Exatamente. Parece besteira, mas não é. Eu tive um aluno que falou pra mim, eu fui muito mal na prova porque o voo dele atrasou, ele achou que ele não ia chegar. Tudo isso. Já gera um estresse que a pessoa não tá na prova. Não a pessoa tá na prova. em todo o contexto preocupada. Mais uma vez, é tudo uma questão de mindset. Onde é que tá a sua cabeça naquele momento, né? Isso mesmo. Paty, pra ser uma professora dedicada ao inglês técnico para o ICAO, precisa de alguma certificação? Precisa fazer algum curso específico? Como é que funciona? Precisa entender de avião, tô brincando. Não precisa de nenhuma certificação específica da ANAC, de nada. Porém, quando eu comecei, a escola com quem eu trabalhava me deu treinamento. Eu fiz treinamento com o pessoal os autores do livro do Aviation English, na verdade, o Harry, e fiz alguns seminários fora do Brasil, da ICAEA, fiz tradução no simulador lá em Orlando com os alunos. Então, eu fui me especializando, mas não existe nenhuma certificação que você precise ter. Várias pessoas me perguntam sempre sobre que curso indicar, preparatório para o ICAO, que professor. Então tá aqui, né? A professora que me preparou para a prova ICAO e que dá aulas. E como é que funcionam essas aulas? Os alunos me procuram e aí eu faço uma avaliação inicial, porque eu preciso saber de onde a gente vai sair, que material que a gente vai usar, traçar um plano de estudo, né? Por isso eu gosto e trabalho bastante com as aulas individuais. A gente pode fazer um grupo de alunos, porém a gente tem que ter certeza que estão todos mais ou menos no mesmo nível, né? Porque é muito diferente eu pegar um aluno básico e um aluno que já está quase preparado para o ICAO. Então, mas a grande maioria online, mas também pode ser presencial no meu escritório ali próximo do aeroporto de Congonhas. Show de bola, Paty. Então, aqui também na descrição vai ficar todo esse material que a gente está conversando aqui no vídeo, inclusive o contato da Paty, é só falar com ela. Beleza? Paty, dúvida agora. Eu acho que tem 2 tipos de aluno. Aquele que chega querendo passar na prova, tirar o 4 a qualquer custo, e o aluno que chega te pedindo já direto o 5. Me prepara para o 5. Qual a diferença? Você aconselha já a pessoa querer tirar o 5 ou vamos com calma? Como é que funciona? Eu acho que depende do seu objetivo, né? Eu sempre pergunto para o aluno, para que você quer o ICAO?
E a grande maioria, obviamente, é uma prova, é uma questão curricular, então a grande maioria me responde que para entrar numa companhia aérea, ou até um táxi aéreo hoje em dia é uma questão curricular, Cal, né? Então, e aí tem gente que ao mesmo tempo que chega para mim e fala, eu quero como um passaporte para entrar na companhia aérea, já fala, eu quero um 5. E eu falo, para que o 5? Qual que é o seu propósito? Não é obter o 4 para entrar numa companhia aérea? Então vamos começar pelo 4, depois a gente trabalha você para um 5, porque tem uma grande diferença aí. A diferença entre uma avaliação para uma pessoa que é 4 e que é 5... É tudo. Nós temos 6 critérios, né? Então, fala um pouco desses 6 critérios de avaliação. Então, a gente tem lá compreensão, fluência, estrutura, pronúncia, vocabulário e interação. Então, você tem que obter a nota 4, no mínimo, nesses 6 critérios de avaliação. Por isso que a gente está falando tanto aqui de vocabulário, de falar por 1 minuto, tudo isso se encaixa em cada um desses critérios de avaliação. Você tem que obter a nota mínima em todos os critérios. Então, se você tiver 4, 4, 4, 3, 3, 4, você é nota 3. Se o seu objetivo for o 5, 5, 5, 5, 5, 5, em todos os critérios. Se tiver um 4, a sua nota final é 4. Tá? Que dureza. Que dureza. Então, o que diferencia um aluno 4 de um aluno 5? Vamos pegar a parte de estrutura, por exemplo, como você deu o exemplo. É um aluno que usa uma estrutura gramatical mais avançada. Usa um past perfect, por exemplo. Né? No vocabulário seria uma pessoa que consegue... Tem um vocabulário mais sofisticado. Caminhar por com sinônimos. Por sinônimos, exatamente. Com pronúncia, uma pessoa... A prova fala que pronúncia para o nível 4, ele tem a influência da língua mãe, porém não interfere no significado da palavra. Né? Então, pode ter aquele sotaque, aquele fundo do português, obviamente tem que ter, somos nativos do português. Porém, não pode interferir na compreensão. Nos áudios que a gente ouve durante a prova, tem sotaque? Alguns áudios tem, sim. E eles fazem isso propositalmente porque o objetivo, você é um piloto, você vai voar ao redor do mundo, você tem que saber lidar com sotaques de diferentes nacionalidades. Sim, tem sim. Uma vez eu estava escutando um áudio de Atis, que era um francês, nativo francês, falando inglês. Quebec November Hotel, ao invés de Q&A, era Quebec November Hotel. Essas são as particularidades de cada país, né? What the hell, Então, Paty, na sua percepção, na sua experiência também, falando em diferentes culturas, nacionalidades, para nós que somos nativos brasileiros, falamos português, tem alguma dessas habilidades que é mais desafiador chegar no nível 5 ou estrutura. Até no 6? Definitivamente estrutura. Estruturar uma frase. Porque eu sempre falo, uma língua não é tradução da outra. Muitas vezes a gente consegue traduzir uma frase igualzinho. Eu gosto de aviação. É a mesma coisa em inglês. I like aviation. Palavrinha por palavrinha. Porém, existem expressões idiomáticas, existem outros critérios que montam uma frase de acordo com essa questão de estrutura. Estruturar uma frase, de fato. Uma língua não é tradução da outra. Então, estrutura é o mais difícil. Por isso, ouça muito, porque, mais uma vez, a gente aprende por cópia. Então, muitas vezes, o que é falado em inglês não é traduzível para o português. Mas você sabe que no inglês eles falam daquele jeito, copie, simplesmente. É assim que é falado lá. Então, por isso que a estrutura é o mais difícil, porque uma língua não é tradução da outra. Legal. E, Paty, você dá aula também para pessoas que são comissários. O que é exigido é diferente? Qual que é a abordagem para comissários? A prova, não existe uma prova feita pela ANAC, exigida pela ICAO para comissários. Cada companhia faz a sua prova. O ideal seria a gente estudar a prova de cada companhia para saber o que a companhia pede, né? Mas cada companhia tem a sua seleção interna, a sua prova de inglês é baseado naquilo que aquela companhia decidir. Né? Então, seria mais difícil do que trabalhar com um piloto, né? Porque é mais abrangente. É mais abrangente, muito mais abrangente. Sim. E até mesmo, assim, às vezes não só o inglês, porque é uma rota específica para a França, que uma companhia faça, a outra para algum lugar que fala espanhol, e a pessoa, se tiver habilidade naquele idioma em questão, talvez pegue uma rota diferente. Sim, com certeza. Né? Então, para quem é comissário e quer fazer internacional, vale a pena avaliar muito bem isso e sim focar, e sim estudar idiomas, porque isso vai fazer diferença na tua vida inteira. Né? O que mais, Paty? Acho que agora a gente pode ir para as perguntas que o pessoal mandou pra gente, né? Tá. Perguntaram, o TOEFL, é TOEFL que fala?
Uma certificação, né? Avaliam os mesmos requisitos do ICAO. Não, de jeito nenhum. O TOEFL é uma prova que vai avaliar o seu inglês geral. Então, voltamos àquela divisão novamente. Inglês geral é uma coisa, inglês para propósitos específicos é outra. Então, vale, para a prova da ICAO, vale a gente saber que existem aqueles 6 critérios de avaliação. Né? Na prova no TOEFL, por exemplo, você vai ser avaliado em 4 critérios. Listening, speaking, writing and reading. Da vida inteira. Da vida inteira, do inglês geral. Né? Então, é completamente diferente. Uma pessoa que tem inglês básico, acho que essa daqui você já respondeu, vamos só sintetizar aqui. Dá para tirar mais ou menos em quanto tempo o ICAO tendo inglês básico? Pergunta que não quero calar. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, cada um tem o seu pace, cada um tem o seu ritmo, né? Então, tem alunos que eu falo uma vez e para ele aquilo ele já entendeu, ele já consegue colocar aquilo em prática. Tem alunos que a gente precisa trabalhar mais. Então, é muito difícil saber, gente. Essa pergunta não tem como responder em questão de tempo. Não posso sintetizar isso em relação a tempo. Paty, aqui também você já pincelou bastante sobre isso. Inglês técnico é suficiente ou a gente tem que saber o inglês do dia a dia? E aí eu vou até aprofundar um pouquinho aqui. Vamos supor que acontece uma situação de emergência médica no voo e você precisa conseguir tratar... Explicar aquilo no controle. E aí já não é uma coisa que é simplesmente técnico. Lógico que eu lembro que a gente abordou muita coisa médica. Sim, a gente aborda também, porque é o tema é um dos temas da prova. Nomes de pássaros. Nome de pássaro, sim. Coisas assim. Mas é importante também a gente conseguir sair um pouco daquilo e falar, né? Não só... Saiu estruturar. daquilo, Voltamos ao ponto estrutura mais uma vez. Então é uma mistura de estrutura com vocabulário de aviação. Acaba sendo... Os dois, eles dançam juntos, né? Total. Não tem como separar isso. Perfeito. Eu tô começando o PP agora, mas eu já falo inglês avançado. Ótimo. Eu começo o inglês técnico no PP ou eu espero para fazer um preparatório mais próximo da prova? Isso é um gerenciamento de tempo, né? Você tem que pensar quanto tempo, mais ou menos, você vai levar para terminar o seu PP. Porque vamos pensar, você termina o seu PP, você faz a prova agora e você vai terminar o seu PP daqui, sei lá, o seu PP, a PC e tudo mais, daqui a 4 anos. Sua prova venceu, você vai ter que fazer de novo. Então, é uma questão de gerenciamento de tempo. Se prepare para ter o ICAO mais ou menos quando você achar que seu currículo já está pronto para ser entregue nas companhias aéreas. Mas mesmo se a pessoa decide prestar o ICAO só quando ela estiver checando o PC, só que já quer começar a estudar o inglês técnico, sim. Vale a pena? Sim, por isso é legal fazer uma avaliação, né? Para eu te dizer mais ou menos onde você está e qual o trabalho que tem que ser feito, para a gente conseguir gerenciar esse tempo, para quando você terminar tudo, você tá com o inglês legal para prestar a prova e poder fechar o seu currículo e mandar para uma companhia aérea ou para qualquer outro lugar que você queira conseguir um emprego. E se você for construindo isso... Claro, gradativamente. Em doses homeopáticas, vai chegar na tua prova, você não vai precisar se afundar no estudo, porque já tá consolidado. Exatamente. Aquilo lá, né? Tudo então... depende, então, mais uma vez, de tempo e do nível que o aluno tá. Isso né? é só Porque uma avaliação vai dizer. Só uma avaliação vai dizer, exatamente. Eu preciso saber onde é que nós estamos para saber para onde a gente vai. Eu sempre sou bem sincera com os alunos. Às vezes o aluno chega para mim e fala assim, marquei a prova. Então eu falo assim, tá, então vamos ver se até lá você tá legal. Porque se você não tiver, eu vou ser sincera e vou falar, olha, não é a hora ainda. A prova é igual em toda escola que a pessoa, o candidato vai fazer. Outra pergunta importante, muita gente chega para mim, onde eu faço a prova? Eu falo, gente, todos são credenciados pela mesma fonte, todos são tão competentes quanto, porque são todos igualmente credenciados. E tem um manual que todas as provas seguem para ter o nivelamento, né? Claro. Assim, não é da cabeça da pessoa, do avaliador. Não, existe a tabela... ela descreve cada um desses critérios de avaliação. Compreensão, o que é compreensão? O aluno tem que cumprir com isso, 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 isso e aquilo. O que é fluência? O aluno tem que cumprir com isso, isso, isso e aquilo. Então, não sai da cabeça da avaliadora. Obviamente que não, sai de uma tabela. Tem uma outra coisa. O piloto ou o controlador, o técnico em aviação, ele tem que concordar com a nota do técnico no idioma para chegar a uma conclusão de nota, né? Eles corrigem a prova juntos e dão a nota final. O piloto, ele tá ali para ajudar o avaliador do idioma, o professor de inglês, em algo que o professor de inglês eventualmente não saiba. Então, o piloto, o test taker, o aluno falou alguma coisa e o professor de inglês, ele fala, mas isso aqui, eu não sei se isso aqui existe mesmo. E aí é por isso que o piloto tá lá, para dar um suporte técnico para o profissional de língua. Então, um complementa o outro. Legal. Sim, eles chegam num consenso final para dar a sua nota.
Show de bola. E a prova não é corrigida, a sua nota não é dada na hora da prova, a sua nota é dada em cima do áudio, ou seja, os dois vão sentar juntos e ouvir o áudio. E depois a nota vai para a ANAC e eventualmente uma prova ou outra é passada por uma auditoria. E a ANAC tem que concordar com a nota do avaliador, mas isso também é uma maneira de eles auditarem os avaliadores. Legal, né? legal. Então não tem nada a ver com o aluno, tem a ver com os avaliadores, mas sim a ANAC tem que dar a mesma nota que o seu avaliador te deu. Paty, última pergunta pra gente finalizar. A prova muda com o tempo? A ANAC muda essa prova? A ANAC muda essa prova. A última mudança foi feita no finalzinho de 2017. Eu fui no seminário que a ANAC deu pra gente, pros professores e avaliadores. E a gente discutiu a prova, eles apresentaram a prova nova pra gente. Inclusive, existe uma prova para alunos de helicóptero hoje em dia. Legal a gente falar sobre isso também. Diferente. E a gente acredita que vai mudar novamente, porque sim, eles mudam isso periodicamente. Mas para A gente só quem não está sabe quando, se né? preparando para o ICAO, é importante a gente pontuar isso, porque às vezes o aluno acha que tem que se preparar para aquela prova. É lógico que conhecer a estrutura da prova vai facilitar muito para você chegar e saber mais ou menos o que está esperando. Sim. Mas no fim das contas, o assunto é o mesmo. As perguntas são sempre as mesmas. Elas mudam de lugar, Elas né? mudam de lugar, exatamente. Ou muda um pouquinho, se era uma falha de motor, vai ser um bird strike. Sai um tema, entra outro tema, É. né? O que causa aquilo, quais são as possíveis consequências daquilo, quais são os procedimentos usados aqui. Só que, mais uma vez, a gente não precisa saber os procedimentos, a gente não precisa saber a parte técnica. É no geral, né, gente? É no geral. Gente, acho que a gente conseguiu abordar tudo que vocês passaram pra gente nas perguntas do Instagram, no que vocês sempre mandam aqui. E a Paty, super especialista, me ajudou e vai ajudar muita gente que está assistindo a gente e que também quiser entrar em contato com ela. É isso que eu ia falar. Se quiser mandar alguma pergunta por WhatsApp, alguma coisa assim, manda pra você, manda pra mim. Show de bola, ó. O Alguma Instagram da pergunta sobre a Paty prova. é esse aqui, gente. Já adiciona, já fala com ela, manda a pergunta que ela tá à disposição para responder também. Obrigada, Paty. Não sei nem Obrigada a como te você. agradecer. Obrigada pelo dia, obrigada pela entrevista, obrigada por toda essa técnica que tá rolando aqui. Obrigada de verdade, de coração. Obrigada a você. Obrigada, gente. Tchau, E tchau. é isso. Te vejo no próximo voo. Até mais.